A Giovana pediu desculpas, ela não pôde vir, ela estava num compromisso político na Pavuna, com essa chuva, estava um trânsito grande, ela não conseguiu vir. Seria ótimo ela estar aqui, porque realmente é mais uma mulher, ela é uma mulher transexual, então seria mais um ponto de debate aqui que a gente poderia ter. Daria mais representatividade na nossa sociedade, né? Como foi falado aqui, meu nome é Gregório Jório, eu já fui candidato a vereador aqui em Niterói, tenho 31 anos, sou daqui mesmo. Assim, é a rede de sustentabilidade, a gente gosta de forçar o feminino mesmo, né? Claro que a pessoa fala porque imagina o partido, né? Mas essa questão feminina na rede é bem destacada, assim. Por exemplo, a gente tem no estatuto partidário que todo órgão do partido tem que ter no mínimo 30% de mulheres, para dar essa participação mesmo feminina, né? Auxiliar que as pessoas comecem a ver isso como uma normalidade, né? As próprias mulheres encararem a política como um lugar delas, né? Então, assim, agora eu estou em casa também na UF, eu fiz administração aqui, hoje faço mestrado em administração pública. Na verdade, já tive algumas mudanças na vida, porque assim, eu sou de uma família classe média aqui de Niterói, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu fui professor de física durante uns 5, 6 anos, dos 16 aos 21. Um ano eu trabalhei como voluntário, professor voluntário. Eu fui para a Academia da Força Aérea, depois eu fui fazer engenharia mecânica na UFRJ. Abri uma empresa com 20 anos, ficou na incubadora de empresas da UFRJ durante 5 anos. Então, eu acho que essa pauta de empreendedorismo, que é uma coisa que eu defendo também, eu vivi essa luta. E aí vim para a UF para conseguir conciliar com o trabalho, conseguir me formar aqui em administração. Tenho empresa hoje, não exatamente como era. E aí ali naquela época de 2013, eu com uns 26 anos, eu vendo aquela confusão no país, assim, eu falei, nossa, dá pra gente tem que fazer alguma coisa, né? Quando eu olhava ali na Presidente Vargas, milhares de pessoas só não acreditavam que aquilo estava acontecendo e que a gente podia realmente fazer alguma coisa para mudar, né? Então eu sou fruto desse processo também e aí eu comecei a pensar, será que eu poderia estar ali? Será que eu consigo? Porque a gente sempre acha que não é um espaço para a gente, que é impossível estar na política. E aí eu cheguei a entrar no partido antes, no PSDB, eu tive uns meses ali com o Paulo também, porque eu pensava, eu me via como um social-democrata. E aí eu vi que não era exatamente ali que eu queria estar, e a rede surgiu, eu falei, é ali, perfeito, é isso que eu quero. E a rede é um partido que assim, vai fazer 3 anos ainda, é muito novo, né? Tá amadurecendo o próprio partido, mas é um partido que, na minha visão, tem um potencial ótimo. Talvez a próxima presidente do Brasil seja da rede, se Deus quiser, a Marina Silva. E a rede ainda é encarada como o partido da Marina, né? E aí as pessoas não vão saber o que é a rede, o que a rede pensa, né? Só ficam pensando assim, é a Marina, né? Então é importante a gente conversar, debater, para entender. Eu acho que a gente vai ter essas oportunidades de pergunta aqui, mas é um partido que prega muito abraçar a diversidade da sociedade, né? Porque normalmente os partidos às vezes estão muito segmentados nos seus pensamentos e aí tem só uma ação violenta, né? E a gente quer muito ter um viés de melhorar a qualidade da democracia, né? Às vezes tem umas expressões assim de hackear o sistema, mudar alguma coisa, porque esse sistema político que a gente vive, esse mecanismo é muito blindado, né? É muito difícil a gente romper isso no Brasil. E tem feito muito mal ao Brasil até esse pluripartidarismo, né? Esse governo de toma lá da cá, né? E falta muito ética e a gente preza muito por isso, obviamente. Eu entrei no mestrado na administração pública e aí eu comecei a trabalhar, desenvolver muito um pensamento assim de olhar o que não estava funcionando assim, né? E eu acho que passa muito pela questão da coletividade. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um índice de confiança no seu próprio povo baixíssimo, dos menores do mundo. A gente está numa situação de cada um por si. E aí não funciona, não tem funcionado. A gente precisa desenvolver empatia, de imaginar o que é a vida da pessoa na sociedade. Por exemplo, imagina aqui que vocês tenham 17 anos, na média, por aí. Você vai hoje nas comunidades do Rio de Janeiro, a expectativa de vida dos jovens lá é de 20 anos de idade. 3 a mais do que talvez a média de vocês. Vocês conseguem imaginar essa realidade? A pessoa cresce ali as crianças fazem brincadeira de como se fossem traficantes.
brincadeiras com armas, não tem expectativa. Às vezes nunca foram mais de 10 quilômetros dali, não tem dinheiro, essa passagem absurda que a gente vive hoje, fruto também da corrupção. Então, acho que essa coletividade é uma coisa que a gente, enquanto partido, eu pessoalmente, acho que a gente tem que tentar buscar uma mudança cultural para a gente poder ressignificar a nossa política, a nossa participação. Em modelo econômico, me apresentando a rede, a gente não está em nenhum dos polos do espectro de esquerda e direita, a gente não acha que a gente é socialista nem liberal, e a gente também não gosta muito dessa regra de esquerda e direita, porque acha que o mundo é muito mais complexo. Mas é claro que às vezes a gente precisa usar para se identificar onde que a gente está mais ou menos, né? Mas para o pessoal da direita a gente é da esquerda, para o pessoal da esquerda a gente é da direita. E a gente vive num mundo polarizado hoje, aqui no Brasil, né? Então... Centrão. Não, porque o centrão ele é conhecido como fisiológico. Mas, por exemplo, a gente, economicamente, é mais do centro, sim. Mas a gente é total progressista, entendeu? Então, porque essa esquerda-direita, na verdade, abarca esses dois conceitos. A questão econômica, de esquerda-direita, e a liberdade individual. Né? Livre escolha e voteio. Então, assim, a gente, como nome, rede de sustentabilidade, né? A gente está dando foco, obviamente, na questão da sustentabilidade, porque a gente está vendo muita coisa se degradando, né? Então, a gente precisa remodelar o nosso sistema político, econômico, social, ambiental, para pensar no longo prazo, né? A quantidade por exemplo, a gente encara a sustentabilidade normalmente na questão ambiental. E aí ela é mais explícita, a quantidade de lixo que a gente não gera. Entendeu? E aí a gente deixa para lá o problema. Só que quando você olha como um todo, a gente não vai tá tendo um problema grande pela frente que a gente está escondendo. A gente está sendo egoísta e pensando só no dia de hoje, mas as gerações futuras estão com um grande problema. Essa questão de governabilidade, a gente fala muito, por exemplo, a Marina fala muito, a gente quer uma aliança programática, né? E não pragmática no tomar lá da cá, o tempo de TV, mas eu penso isso, você tem a somar, você não tem a somar, então vamos construir projeto de país, projeto do Estado do Rio de Janeiro, e é assim que a gente busca as alianças do partido. A gente é totalmente contra essa questão do monopólio dos partidos, que hoje o partido ele virou um cartório. E aí você tem ali uma cúpula que fala, você vai ser candidato, você não vai ser, aí os partidos se vendem para políticos. Então, assim, hoje, por exemplo, na rede, em termos de estatuto, a gente tem 30% das vagas de candidatos separados para pessoas da população que não querem se envolver com o partido, que não são obrigadas a votar como o partido manda votar. A gente quer que a sociedade ocupe esse espaço e não tenha necessariamente que passar por um aval, por um controle partidário. Eu gostaria que isso fosse maior, né? Mas já o nosso pensamento na prática. Um minuto, tá? Oi? Um minuto, tá. Bom, eu tenho diversos pontos para falar da rede para vocês, mas vou pedir que depois quem se interessar olhe no site da rede, né? Eu acho que é uma coisa importante que vocês deveriam fazer, talvez de todos os partidos, né? Exercendo a cidadania de vocês. Assim, falando um pouco do Rio de Janeiro, a gente tem essa crise financeira mesmo, com certeza foi uma dependência do petróleo também, mas não só isso, mas um desgoverno completo na corrupção. O Sérgio Cabral fez muitos concursos públicos sem um planejamento de longo prazo para a véspera de reeleição. A gente tem uma dificuldade de enxugar a máquina pública de forma eficiente, por algumas leis também. Onde você precisa fazer concurso público não está tendo. A gente precisa, claro, e dar uma eficiência na máquina pública e também gerar mais emprego para poder ter mais arrecadação. E essa eficiência na máquina pública, na minha opinião, porque eu sou militante da área da transparência. Eu trabalho aqui em Niterói no Fórum de Transparência e Controle Social, já há uns 3 anos e meio, e no Observatório Social de Niterói, que a gente faz o controle de gasto público. Então, assim, para mim, esse é o caminho, a participação e o controle social. E a gente precisa, já que a gente não vai conseguir a curto prazo mudar os políticos que estão entrando no sistema, a gente precisa ter um controle do sistema para evitar que eles façam toda essa corrupção. Obrigado. E o viés repressivo. Não dá, a esquerda normalmente fala do preventivo e a direita normalmente fala do repressivo. A gente não tem como abandonar nenhum dos dois. Por exemplo, na questão da repressão,
como você treina o policial, a qualidade da infraestrutura policial que você vai dar. Eu acho que a gente pode ter uma unificação das polícias, mas você não vai fazer isso de um dia para o outro, você tem que ter um plano de 10 anos para fazer isso. Então a gente tem muita carência de quantidade de policial no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Mas a gente tem que olhar o lado preventivo também, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas terem seu emprego, para as crianças não se envolverem no tráfico, para ela poder, aquela ideia de se é uma coisa muito legal, você sai de casa de manhã, volta no final do dia, alimentado, isso dá uma melhora na qualidade também, com esporte e tudo mais. Inclusão social, eu acho que, eu não lembro qual foi a pergunta exatamente, só não tem inclusão social, mas se alguém lembrar eu boto aqui depois. Meio ambiente e alagamento. O meio ambiente tudo a ver com o meu partido. Eu acho que alagamento é uma questão de você ter menos populismo dos prefeitos, porque geralmente eles não gostam de fazer essas obras que é embaixo da terra, que dá o trânsito ruim e todo mundo reclama e perde voto, mas a gente tem que fazer o que tem que fazer, Até por isso a gente defende o fim da reeleição, para você fazer o certo, Quando eu fui candidato a vereador aqui em Niterói, eu tinha um projeto para que fizesse uma cisterna embaixo do Caio Martins, porque ali passa o Rio Caraí, e seria um modelo viável economicamente para você diminuir o alagamento nessa área principal de Caraí, que tem um grande fluxo, Marina, feminismo e aborto, que você perguntou especificamente. Cara, eu não acho que ela deixa de falar nada. Eu acho que ela é assim, feminina do jeito dela, é uma pessoa normal. As pessoas às vezes falam que ela tinha que falar mais, ser mais brava, não sei o quê. Cada um tem um jeito. E ela não se esquiva de nada, do aborto. O que a Marina fala? Que ela defende um plebiscito. Que ela acha que não é um presidente que tem que falar assim o assado. Pô, você teve 51% de voto para aquele presidente, 49%. É que ele vai falar, vai ser assim, entendeu? Então vamos usar a democracia direta, vamos fazer um plebiscito, entendeu? Ela defende que seja feito um plebiscito. Eu defendo que seja feito um plebiscito que só as mulheres votam, porque eu acho que elas têm mais capacidade de avaliar isso. Geração de emprego. A geração de emprego está totalmente atrelada a duas coisas, educação e, vamos dizer assim, as condições da empresa, A gente tem que ter menos burocracia, reforma tributária, as empresas têm que ter mais agilidade para fazer esses processos, elas gastam muito dinheiro com milhares de leis que a gente tem no Brasil, mas muitas delas hoje não se criam, não se desenvolvem porque não tem mão de obra. Muitas pegam a população, treinam, entendeu? Para conseguir ter essa mão de obra. Então, assim, a educação é uma coisa de médio prazo. Tem que começar para ontem essa melhoria na educação para a gente ter condição. O mundo cada vez mais, com as tecnologias, essa globalização, você tem as empresas demandando mais pessoas com autoconhecimento, porque são produtos de valor agregado. Então, se a gente não investe nesse tipo de educação, a gente não vai conseguir competir globalmente. Às vezes, até aquela área do campo, hoje em dia você tem as máquinas com GPS que fazem tudo ali. Então, assim, a gente precisa de ter esse planejamento também para permitir a geração de emprego. 4, beleza. Então está no ritmo bom. Vamos lá, escola sem partido. Cara, é complicado, mas vamos lá. Eu acho que existe uma pesquisa mostrando que, assim, nas universidades no mundo, que é onde teoricamente teriam mais pessoas que leram mais, estudaram mais, que esses professores em geral são mais à esquerda. Eu acho que é uma coisa que a gente pode inferir, então, que teoricamente quem estudou mais teria um pouco mais essa questão à esquerda. Eu acho que, independente do que o professor pensa, ele não pode ter a vontade de passar esse pensamento dele para os seus alunos. Eu acho que isso é uma violação do dever dele. Eu acho que ele tem dever de ensinar sobre tudo e falar sobre tudo. E cada um vai fazer suas escolhas. Então, acho que a gente está vendo escola sem partido como não pode falar sobre isso, não pode falar sobre isso. E o professor vai falar, ele tem que falar sobre tudo. E aí cada um vai fazer suas escolhas. Esquerda, direita, tamanho do Estado. Eu acho que assim, o Estado, não querendo me esquivar, mas tem aquela ideia do Estado necessário, E aí o Estado necessário vai combinar, olha, o Estado vai prover isso, e então a gente vai ter que arrecadar isso. E o nosso Estado, no Brasil, a gente paga muito e recebe pouco.
É isso que dá essa discussão do tamanho do Estado. Mas se você tiver alguns estados europeus, você tem ali meio 50% do que você tem de arrecadação, assim, em termos de imposto, sabe? Aqui no Brasil é 37%, lá é 50%, mas não reclamam por quê? Porque lá chega as coisas. Então o tamanho do Estado tem a ver também nessa questão, a gente dá tanto e recebe tanto. Então a gente precisa repriorizar essas coisas e, obviamente, diminuir a ineficiência do Estado, né? O papel da população. Na minha fala inicial, eu terminei falando a questão da participação. A gente não pode achar, enquanto população, que é só assistir um debate de candidatos 2 vezes por ano e ir lá e votar. A gente pode muito mais. A gente tem que convencer outras pessoas a discutir também, fazer um bom debate. Não ficar sem fake news, eu sou esquerda, eu sou direita, então a gente não se fala. A gente vê isso no Brasil acontecendo aos montes, família brigando. Não dá, isso aí passou do limite, entendeu? A gente tem que fazer um bom debate. A política é para isso, para a gente ter uma discussão do bem comum. Consolidação, recorte de raça. Causalidade, recorte de raça. Eu acho que é interessante essa pergunta, mas o recorte, como você já disse, vai recortar em cima de alguma coisa. Então ali vai ter o contraste. A questão é a gente perceber. A questão é a gente ter empatia, como eu falei, porque às vezes a gente não percebe. Você, por exemplo, vocês sabiam que Niterói é a cidade do Brasil que tem a maior segregação racial? Um índice medido, e aí a gente tem como medir esse recorte que você está falando. Você tem, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Como é que funciona assim? Se você for em Caraí, que é um bairro de Zona Sul, se você olhar um negro, ali em Caraí, eu localizei um negro em Caraí, tem altíssima chance dele estar trabalhando, não ser morador dali. Faça esse experimento. Se você for no Morro do Cavalão, provavelmente você vai ver muito pouco branco lá. Então, Niterói é a cidade do Brasil que tem a maior segregação racial. E a gente que nasceu aqui não percebe. A gente nem sabe disso. Intolerância religiosa. 30 segundos. A gente é um Estado laico, tem que viver como um Estado laico. O Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico é um que respeita todas as religiões. A gente tem que aprender a fazer isso. Solução de mais representatividade. Por exemplo, eu falei que no meu partido 30% dos cargos das instâncias são ocupados por mulheres. A gente tem hoje, por exemplo, cota de 30% das candidatas tem que ser mulher. Eu acho que não deveria ser 30% dos candidatas, porque está cheio de candidata laranja só para fazer nome para os homens. Tipo, se das eleitas, pelo menos 30%. E de repente, num plano de daqui a 10 anos, ser 50%. Para a gente ter realmente uma representatividade. Porte de arma fica para a próxima. Primeiro, meu muito obrigado pela oportunidade a todos. Foi um prazer. Pretendo continuar essa conversa com vocês, por isso que eu postei há pouco lá no evento, minha página e as redes sociais, quem quiser continuar o papo. Não fugindo da última pergunta, porte de arma, que eu fiquei devendo. Que maravilhoso. Então, eu acho que, assim, no momento a gente se sente muito vulnerável e a criminalidade, ela subiu sim, mas subiu mais a sensação do que a estatística em si. E a gente, infelizmente, tem que trabalhar para que isso passe. Não é distribuindo a arma na mão de muita gente que o Estado não consegue cumprir a função que ele deveria que vai resolver o problema. Eu entendo que a pessoa possa pensar que tem o direito a isso se o Estado não faz, mas o resultado final não vai ser bom. Então, assim, eu deixei esse recado. Eu gostaria de que vocês se agregassem na militância de participação, transparência e controle social. Acho que é muito importante nesse estado de degradação moral, esse nível de corrupção que a gente tem. Participem, façam o coro que o Flávio falou. A gente na rede luta por um mundo ecologicamente correto, socialmente justo, culturalmente diverso e economicamente viável. Nem tanto a esquerda, nem tanto essa direita nos extremos. O que a gente viu aí no Brasil, está vendo nos últimos 5, 10 anos não funciona. A gente precisa mudar o nosso modelo econômico com uma reforma tributária para ontem.
A rede tem uma coerência muito forte. A gente defendeu o Julga TSE, que era a cassação da chapa Dilma Temer, uma bandeira do partido durante muito tempo. A gente entrou com pedido de cassação do Cunha, do Aécio, do Delcídio, do Temer. Então a gente é pequeno, mas a gente incomoda muita gente. A gente vai lutar muito para a Marina se eleger esse ano e nós somos pessoas de paz e de luta. Contem comigo. Obrigado. Rede